Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! El mentor Adalberto Benhaja. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Daniel Antico, está conosco. Fala, apaixonadas e apaixonados por vendas! Tamo junto! Daniel Antico é bacharel em administração pela Universidade Metodista de São Paulo, MBA em finanças, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Iniciou sua carreira na área financeira, chegando até o nível de diretor, e desde 2007 atua na área de vendas, especializado em B2B e B2C, atuando com empresas de produtos, serviços e soluções, focado em política de canais e gestão de time de vendas. É sócio na Actavox e apresentador do programa B2B 4.0 no canal do CT Segurança. Muito bem-vindo, Daniel. Bem-vindo mesmo, muito obrigado. É uma honra para mim estar junto com vocês. Sou fanzaço do CTcast e hoje me sinto aí lisonjeado. Tô bem feliz e motivado para estar com vocês. E o nosso tema de hoje será Vire a Chave. Diga sim e seja diferente. Daniel, antes de a gente entrar especificamente no tema, conta para nós, para nossa audiência, quem é o Daniel Antico e um pouco da sua história. Legal. Bom, vou pular a parte da tua introdução aí do mini currículo para não ficar repetitivo. Então, o Daniel é casado com a Daniela, pai da Lorena e do Gustavo, um apaixonado pela vida, por pessoas e por vendas. Eu defino que vendas para mim é missão. Contribuir com a transformação das pessoas, as pessoas saírem do ponto A para o ponto B constantemente, contribuir com essa evolução, com essa mudança, com esse pensamento, com esse sim, porque o sim, o vire a chave e diga sim, tudo começa com atitude, tudo se inicia com atitude. Você pode ter um baita de um repertório, ter MBA internacional, ter uma formação fantástica, ter uma experiência fantástica, ser fera no pacote Office, ser fera com números, ser fera com propostas matadoras em PowerPoint, em Canva, em qualquer conhecimento técnico. Se você não tem uma atitude positiva desde o momento que você levanta da tua cama, as coisas ficam difíceis de se realizar. Então, esse é um pouquinho do Daniel e por isso vire a chave, diga sim e seja diferente. Os problemas acontecem a todo momento. A forma que vamos encará-los é que muda toda a nossa performance, o nosso dia a dia e o nosso ser. Então, eu procuro no meu dia a dia, com a minha família, com o time de vendas, com as pessoas que eu me relaciono, diga sim e seja diferente. Quando na jornada, na vida do Daniel, ele virou a chave e disse sim? Como a maioria das pessoas, no momento de dificuldade. Normalmente, a gente aprende mais na dor do que no amor. A minha grande transição, eu tive 2 momentos de transição muito grande na minha carreira. Em 2007, quando eu faço uma mudança de diretor financeiro para diretor comercial, e era claro para mim que era um caminho sem volta. Então foi uma mudança, apesar de ser na mesma empresa, foi uma mudança muito grande. Então essa foi a primeira virada. E a grande virada foi em 2017, quando eu saio de uma empresa para essa empreitada do mundo da consultoria. Esse momento foi a minha grande virada, com família,
com todas as responsabilidades de um pai de família, com a importância da minha remuneração dentro de casa. Foi uma tomada de decisão muito forte, me deu um frio na barriga muito grande e foi peça fundamental para essa virada de chave e para essa positividade, para essa energia. Eu sempre fui um cara de uma energia muito grande, sempre fui um cara positivo, sempre fui um cara que procurei enxergar os problemas e trabalhar para que eles se transformassem numa oportunidade de melhoria. Mas quando eu olho de 2017 para frente e 2017 para trás, essa foi a minha grande virada. Me tornar, num primeiro momento, consultor da Actavox, no segundo momento, sócio da Actavox, com a especialização em gestão de time de vendas. Essa foi a baita virada na minha vida. E o que é interessante, assim, e a gente está aqui todos em vendedores, né? Que o virar a chave e falar assim, na verdade, passa a ser algo mensal, né, na vida do vendedor, né? Terminou o mês, bateu meta, começa de novo a virar a chave, começa tudo de novo. Não bateu meta, tem que dobrar agora mês que vem, porque não para, né? Não para. E é uma das coisas também que não existe só o resultado do mês passado. Se você bateu uma meta no mês passado, acabou, mas esse mês tem que vender de novo. É dia a dia, né? Então, como manter isso em uma equipe também que não depende só de você, a venda, né? De você abrir a chave e falar assim, mas você tem que fazer o resto. Falar, cara, deixa eu te mostrar onde é a porta, essa é a chave, o que você tem que fazer para colocar ali na fechadura, girar, como girar e escancarar essa porta. Começa numa expressão que você usou no meio da pergunta, Cris. Dia a dia. Não dá para esperar só o fechamento do mês ou o início do mês seguinte. Então, toda reunião de pipeline, toda reunião, eu trabalho as principais oportunidades para a meta do mês e a gente já olha o mês seguinte e os meses subsequentes, principalmente o mês seguinte. Toda reunião de pipeline. Então, precisa ser dia a dia. Terminou o mês, quando a meta é superada, aquela euforia, o parabéns, eu falo, galera, e tem uma notícia muito legal. Começou outro mês zerado. E é por isso que nós estamos aqui, porque vendas é missão. Então, legal. E mesmo a empresa que tem um foco grande em recorrência, você pode ter vendido mais recorrência, ela está equilibrada na recorrência, mas não muda a meta para o mês seguinte, de você vender produto, vender serviço, vender solução. Então, o mês seguinte, a meta começa zerada novamente. Então, no dia a dia, toda reunião de pipeline não dá para olhar só o curto prazo, Cris. Isso é fundamental. E aí você vai criando essa cultura no time de vendas para que ele esteja contigo nessa empreitada e esteja contigo buscando sempre superar a meta. Afinal, meta é piso e não teto. Daniel, você acredita que todo mundo consegue ou pode ser vendedor? Não. Todo mundo que quer pode buscar, mas é fundamental que tenha algumas características. Então, quando eu falo do mindset positivo, de você realmente acreditar, e aí tem alguns passos importantes. Mas se eu não sou um cara que acredito em mim, se eu não sou o cara que acredito na empresa que eu trabalho, acredito nos produtos, serviços e soluções que eu vendo, não sou um cara positivo, não adianta ler spin selling, não adianta assistir documentários, assistir filmes, assistir Fome de Poder, por exemplo, não adianta. Então começa com atitude, começa com um mindset apropriado para vendas. Depois uma vontade muito grande de buscar conhecimento técnico. E aí colocar isso em prática. E aí vem os perfis. É um cara mais de relacionamento, mais um farmer, é um cara que adora abrir portas, buscar contatos onde não existia, é um hunter, é um cara para lidar com grandes contas, com C-level, um key account. E aí a missão do gestor comercial é entender quais são as peças que ele tem no tabuleiro e usá-las da forma mais apropriada. Então, eu digo para você, para finalizar, Cris, que todo mundo que queira tem grandes chances, mas nem todos têm perfil para ser vendedor. Ô Daniel, e uma coisa que eu queria trazer, quando você falou, né, de ter uma atitude positiva, né, isso vem muito também da tua visão
de mundo, Sim. né? De convívio na sociedade, Sim. enfim. E aí, normalmente, você tinha lá 3 caixinhas, né? Você tinha o pessimista, o realista e o otimista. Fala um pouco para nós que esses 3 perfis, na verdade, né, essas 3 caixinhas, às vezes você está um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas muito disso você consegue mudar justamente quando você tem uma atitude positiva, né? É isso aí. E eu sou um exemplo porque o meu início, o meu início de trajetória profissional, eu era muito conservador. Eu não era pessimista, mas eu era excessivamente realista. Eu sempre enxergava o lado difícil, o lado obstáculo, eu sempre colocava empecilhos. Quando eu tenho essa virada de chave, a primeira, eu já começo a pensar o que falta para dar certo. Tá, 80% fechado, como é que eu trabalho os 20%? Não que esses 20% farão com que eu perca o negócio. Como é que eu trabalho os 20% para que eu feche o negócio? Tá 90% fechado, como é que eu trabalho os 10%? E aí essa atitude começa a fazer parte do dia a dia em todos os aspectos. E aí vem a segunda grande virada minha, que foi em 2017, saindo de uma formatação tradicional, trabalhando para uma empresa só, assumindo aí na Actavox como sócio especialista em gestão de time de vendas, e aí mais ainda essa atitude positiva. Então hoje a minha primeira reação vai dar certo. O que eu preciso fazer para dar? Mas a primeira vai dar certo. Vamos fechar, vamos conseguir. E aí vem o que a gente precisa para que realmente se concretize. Então, isso é bem importante. Para a gente conseguir isso, nós e o time, Daniel, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre a diferença da questão só da motivação e da disciplina. São fatores que têm uma correlação muito importante. Então, exemplos, reunião de pipeline com um time de vendas. Puxa, estou com uma dificuldade. Legal, não sei o que fazer. Então sai, pensa, sai da caixa, me traz 2 ou 3 sugestões. Aí você já começa a criar no teu time uma mentalidade no foco da resolução. Ele não está transferindo para você a dificuldade para que você resolva para ele. Você já começa a criar um time com uma mente positiva. Putz, eu transferir para o Daniel o problema não vai ser legal. Eu tenho que dizer, estamos com um problema. Eu vejo esta e esta possibilidade de resolução. Então, aí já é parte de você colocar em prática no dia a dia o que a gente trabalha muito no aspecto motivacional. Disciplina e organização. Para que você tenha repertório de sair de dificuldades, você precisa ter consistência. Então, falando de time de vendas, eu não vejo um time de vendas bem sucedido sem CRM. O CRM te permite disciplina, organização e informação. Você sabe exatamente os passos que você está dentro de cada negócio, dentro de cada oportunidade. Quando você enviou a proposta, o que você colocou na proposta, quando foi a última vez que você falou, com quem você falou, se você está falando com um influenciador ou um decisor, ou se não é nem influenciador e nem decisor. Então vai ficando claro, vai ficando evidente com a ferramenta o quão você precisa avançar ainda naquele negócio para que ele esquente num primeiro momento e num segundo momento ele se torne realidade. Então, no dia a dia, não trazer problemas para o gestor, dar sugestões. Então, estimular o time de vendas a sempre pensar como sair das dificuldades e usar o CRM como ferramenta de disciplina e organização para que ele tenha informação, repertório e saiba como está cada negócio e o próximo passo para que se esquente e se feche a oportunidade. Isso é muito legal trazer para a nossa audiência do CTcast que essas ferramentas, né, que o Daniel cita do CRM estão disponíveis cada vez mais em termos de quantidade, qualidade, evolução, acesso à nuvem, né, sem necessidade de ter nada instalado. Então, pessoal, se você não faz uso dessa ferramenta, até para coisas, às vezes, do teu relacionamento ali, do dia a dia, vale a pena conhecer esse tipo de ferramenta, porque ela te ajuda a organizar
entender quais são as próximas tarefas, quais são as mais prioritárias, as menos prioritárias, e aí seguir nessa jornada. Isso vale muito, assim, para vendas é fundamental, né, Daniel? Fundamental. É uma ferramenta que ajuda demais a organizar. Fica aí para nossa audiência essa super dica do Daniel. Só fazendo um complemento pequeno, teve vários vendedores que disseram para mim que o CRM os ajudou na vida, porque passou a ser disciplinado no seu fluxo de caixa pessoal, compromissos pessoais com família e a organização. O CRM ajudou as atividades do CRM corporativo, trazendo para a vida pessoal, teve um avanço também como pessoa. Então, é bem isso aí mesmo. E é gostoso a gente ouvir isso, que conseguimos ajudar as pessoas a sair do ponto A para o ponto B. Isso que você colocou agora é muito interessante, até a tua bagagem de vida do mercado financeiro é legal atribuir isso ao lado comercial, porque assim, quando um vendedor está com essa parte organizada da vida, de saber o fluxo de caixa, saber quanto ele tem para entrar, saber que dívidas ele pode fazer ou não fazer, isso muda realmente o resultado do vendedor também, né? Ele não está vendendo no desespero, ele está vendendo porque ele acredita na solução, está vendendo algo bom. Como você acha que isso é importante também para o resultado da equipe de vendas? Organizar isso também para o time, entender como que ele está. Eu acredito muito nisso também. E cada vez mais, viu, Cris? A mentalidade dos CEOs, a mentalidade dos grandes decisores das empresas está muito voltada para a margem de contribuição, mais para a margem do que para a receita bruta. Então, trazendo um pouco do início da área financeira, facilita o entendimento e facilita fazer essa ponte com o time de vendas, porque uma das missões de um gestor comercial é transformar, replicar as grandes decisões, as grandes estratégias para todo o time de vendas, mas não top-down, para que eles entendam o porquê, entendam a importância. Então, eu faço uma grande venda em números, em faturamento, mas no final do dia o que vale é a margem de contribuição. Não sobrou margem, ficou no 0 a 0. Faz sentido aquela grande venda? Ou faz sentido um outro projeto que, em termos de receita bruta, não era a mesma coisa, mas que sobra uma margem saudável, e a margem saudável é que faz a empresa ter continuidade, a empresa fazer reinvestimentos, a empresa ter sucesso, continuar crescendo. Então, ajuda muito no entendimento e na divisão com os times de vendas, para que eles entendam a importância da margem e a importância de sobrar no final do mês e não focar só na receita bruta, não focar só no valor da oportunidade. Momento mergulhando no conhecimento. Daniel, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Show! Livro é o Spin Selling, essa é a bíblia de um cara de vendas, e sempre o livro que eu estou lendo no momento. Eu estou lendo agora a história de 38 crianças espalhadas pelo Brasil e pelo mundo sobre a sua visão da pandemia. E eu estou lendo com a minha filha mais velha de 10 anos. Então eu sempre tenho a minha bíblia e sempre algo que eu estou lendo no momento. Filme Fome de Poder traz muito do que eu vejo de vendas. A transformação de um negócio, a enxergar as oportunidades, cria-se franquias, o perfil do franqueado para ter sucesso. Então tem muita dica nesse filme. E tem o mais legal, que é o hambúrguer, né? Intervenção do Christian. Então é mais legal que o hambúrguer, perfeito. E um outro filme do lado oposto, O Estagiário, que me remete ao meu grande mentor, meu mestre, que não está mais aqui conosco, meu pai, que é um cara que até o fim da vida tinha aquela vibe. E o que o estagiário ensina? Não tem cor, não tem religião, não tem idade, tem vontade. Ele tinha vontade de aprender, de se reinventar, de ajudar. É um cara que me representa também, positivo, acredita, realizador. Então, perfis diferentes,
mas é um outro filme também que eu super indico. Aprendendo e ensinando, Exato. né? A vida Aprendendo inteira. e ensinando a vida inteira, é isso aí. É isso aí. É o legado que eu tenho do meu mestre que eu procuro no meu dia a dia também levar um pouquinho para as pessoas. Momento Passo do Gigante. Daniel, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Daniel Antico. Janeiro de 2011, quando nasce a Lorena, minha filha mais velha. Conversando com algumas outras pessoas que também tiveram filhos, a gente completou 8 anos de casado do dia que ela nasceu. A mudança que eu tive, eu não consigo explicar. A minha sensação é que eu dormi de 24 para 25 de uma forma, e quando na sala de parto eu vi o médico tirando a Lorena, eu falei, mudou tudo na minha vida. Eu tenho que fazer tudo com mais vontade, com mais energia, com mais realização. Eu tenho que olhar o presente, eu tenho que olhar o futuro. Eu sou outra pessoa desde quando a Lorena nasceu. As dificuldades para mim, que elas existem para todos, né? Então eu falo muito sobre isso, vire a chave e diga sim. Pô, Daniel, você diz sim o tempo todo, você não tem dias difíceis? Claro que eu tenho. O onipotente, onipresente é só o mestre. Eu sou um ser humano falível e cheio de defeitos, como todo mundo está aqui. Mas a forma de encará-los mudou absurdamente de quando a Lorena nasceu para cá. Isso é muito louco, né? Muda completamente. Antes de ter filho, eu nunca nem tinha pensado em seguro de vida, sabe? Mas pra que isso, sabe? Beleza, aí você começa a pensar em tudo. É por isso que eu nunca fui mergulhar com o Kleber, depois porque eu virei pai. Ele me convidou depois que eu virei pai. Não, Cristian Visval, não foi por causa disso, não. Eu tô tentando te convencer, eu tô tentando te convencer que a coragem não é a ausência do medo, é a superação do medo. Eu falo isso no projeto Mergulhando na Vida. Ó, galera, vai lá no Instagram, @mergulhando na vida. Momento Mergulhando de Cabeça. Daniel, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Daniel mergulha de cabeça? Família, sem sombra de dúvidas, família. E o meu hobby do momento, a gente sempre tá junto, passeando, curtindo, vivendo com intensidade os finais de semana, que a semana é bem power mesmo. E eu tô num projeto pessoal com a Lorena, que é E Porque Hoje é Sábado, minha filha Lori e eu. E aí, cada sábado a gente conta uma história, a Lorena conta uma história. Então, virou um hobby, é um projeto para ajudá-la no desenvolvimento da comunicação, porque comunicação é tudo. Alguns amigos me chamaram no privado, você está preparando a Lorena para ser uma vendedora também? Pelo amor de Deus, eu não vou escolher o que ela vai ser o que ela quiser. Mas o que ela quiser ser, sabendo se comunicar, ela certamente fará muito bem feito. E para a vida pessoal também, com as amigas, nos relacionamentos, com a família, para tudo. Então, é um hobby delicioso, porque a gente sempre tá junto, sempre faz alguma coisa juntos, e a gente agora começou a dividir isso no meu LinkedIn, a gente faz a gravação e divide no meu LinkedIn, então é um hobby delicioso. Eu fico na expectativa de chegar ao final de semana para poder fazer essa gravação com ela e dividir aí com a turma. E ela tem quanto tempo? 10 anos. Ela 10 anos e o Gustavo 4 meses. Começou de novo depois de 10 anos. Virou a chave e disse sim, hein? Você quer falar sim pra tudo. Vamos de novo, beleza. Não, tá tudo tranquilo. Sim. Tá tudo tranquilo, tudo já bem acomodado. Bora recomeçar. Ô Daniel, aproveitando esse gancho que o Ada deixou, uma coisa é a gente falar sim, né? A gente vira a chave e a gente fala sim. Mas quando a gente traz isso pros outros,
E aí os outros entendam que pode ser cliente, pode ser fornecedor, pode ser uma parceira, um parceiro. Como tratar as objeções para que a gente possa fazer virar a chave para os outros também dizerem sim. Acho que o mais importante é nós termos congruência nas nossas ações, nós termos conteúdo, e aí vai muito da outra parte também. Eu sempre falo que uma das minhas paixões é contribuir com a evolução das pessoas, para que as pessoas estejam constantemente em movimento. Exemplo, todo time de vendas tem algum vendedor que eu presenteio com o Spin Selling. Muito mais do que o preço ou o valor, para que ele entenda que eu aposto, que eu acredito, que ele tenha confiança, que ele tem alguma mentoria fora do trabalho de gestão do dia a dia. Mas existe muito também o outro lado. Então, uma coisa é objeção. Eu tenho um histórico, eu não acredito. E aí você senta, você mostra, você apresenta, passa mais uma semana, passa a segunda, passa a quarta, passa o segundo mês, passa o terceiro mês. As suas atitudes demonstram congruência, o seu dia a dia demonstra congruência, você demonstra conteúdo, repertório, contribui, e aí vai depender do outro lado. A maioria dos casos eu tenho a felicidade de dizer, poxa, que legal, muita gente falando, eu era diferente, bacana, aprendi muito. Mas aí depende também da pessoa, né, Kleber? Ela precisa querer. O fundamental é que a pessoa queira. É isso que eu procuro trabalhar. Para você vencer as suas objeções, primeiro você precisa querer. Se você acordar e falar, o meu dia vai ser horroroso, ter que falar com aquele chefe mala, ter que visitar aquele cliente, a resposta vai dar ruim. Então, a objeção começa conosco mesmo. Não, vai ser um dia do caramba, eu vou realizar mesmo. Eu olhei para trás, ontem, hoje eu estou melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Se você consegue mudar esta linha de pensamento e de conduta, é o primeiro ponto. Então, o primeiro passo é trabalhar isso aí. E aí precisa ver, a pessoa precisa de fato acreditar e querer. Daniel, no nosso segmento, o mercado de segurança ele tem algumas particularidades, alguns conservadorismos que a gente vem conseguindo romper e driblar e melhorar nos últimos tempos. Obviamente, o segmento vem evoluindo, mas a gente ainda na área comercial, a gente visualiza ainda, sabe, aqueles profissionais que por ter uma vivência no segmento estão sempre rodando aí de empresa em empresa, não constrói uma história, não para quieto num segmento, e isso cria uma falsa sensação, às vezes, de alta empregabilidade. Estou sempre trocando, enfim. Mas, no fundo, é discutível se de fato traz resultados. Qual a sua opinião sobre esse tipo de comportamento, como um gestor de vendas? E, do outro lado, onde está a oportunidade e o que gestores precisam fazer para a gente, de repente, oxigenar o mercado de vendas, os vendedores no nosso segmento? Como fazer? O que você pensa disso para, de repente, a gente virar a chave e que outros digam sim para o nosso segmento? Né? Ótimo ponto, Ada, ótimo mesmo. Cada vez mais temos gestores com um teu perfil. Primeira coisa, eu olho um currículo, esse cara não parou em lugar nenhum, esse cara não construiu história nenhuma. Ok, passou por grandes empresas. Então, o que nós fazemos? Você vai entrevistar esta pessoa, você vai mergulhar muito mais em cada fase que ele passou e o que aconteceu para a saída, porque o ponto não é você ficar mais ou menos tempo. É o que te fez ficar mais ou menos tempo e o que te fez ficar mais ou menos tempo em várias empresas. Nenhuma delas bateu com aquilo que você pensa, nenhuma delas você viu perfil e potencial para você construir junto uma história, nenhuma delas. Então, realmente a gente começa a chamar a atenção. Uma das coisas que nós fazemos é sair da caixa. Então vamos trazer um perfil que não seja do segmento, mas que tenha experiência em vendas, tenha uma atitude de vendedor vencedor, reconhecidamente tenha sucesso em outros segmentos, e aí a nossa
a nossa estrutura de pré-vendas ou de projetos, cada empresa tem a sua nomenclatura, empresta essa experiência, esse conhecimento técnico, e nessa parceria, nessa dobradinha, nós criamos novos profissionais para o nosso segmento de segurança eletrônica que serão top amanhã. Hoje, top em vendas, mas não no segmento, e amanhã top em vendas e também com conhecimento técnico, um repertório técnico para conduzir grandes projetos sozinho. Então aí é um exemplo de nós sairmos da dificuldade e não ficarmos só pescando naquele aquário. Vamos sair desse tanque. O oceano é gigantesco, por que ficarmos nesse aquário? Então essa é uma saída muito interessante, tem muitos bons profissionais em outros segmentos também. O conhecimento técnico ele não se adquire rápido, precisa ter vontade, determinação, precisa gostar de estudar, mas tem uma curva de aprendizado, e aí a gente revê a estrutura para oferecer esse apoio e transformar esse vendedor top no segmento A num vendedor top também tecnicamente no nosso segmento de segurança eletrônica. Ô Daniel, e dentro dessa linha de formação de vendedores dentro do segmento, existe uma outra dor que é bastante comum nas empresas que estão crescendo dentro do segmento, que é uma disputa entre a área de vendas e a área operacional. O vendedor vende uma coisa, mas depois tem que entregar. E hoje a gente vive, né, depois desse momento de pandemia, uma força muito grande da empatia, né, de você se colocar na posição do outro. Eu já conversei com gestores que na sua entrevista falaram, olha, eu gostaria sim de assumir essa cadeira, mas desde que, né, com a premissa que eu possa também ter, de alguma forma, influência sobre o operacional e fazer isso caminhar juntos. Como que você enxerga e que tem evoluído dentro do nosso segmento, de fato, essa união e enxergarmos isso como, de fato, como um time, e o resultado não é só a venda ou só a entrega? Pô, show de bola esse ponto, porque um dos grandes perigos de uma empresa é ter várias empresas dentro dela. Então você tem a empresa vendas que entende que sem ela a empresa não existiria. Você tem a empresa técnica que executa, que entende que sem ela nada aconteceria. Você tem a empresa logística, supply, que entende que sem ela comprar bem e contribuir para a margem saudável, nada aconteceria. E uma das nossas missões como gestor é realmente mostrar que tudo isso é verdade, só que junto. E o concorrente está lá fora. Aqui é um grande time, é um organismo, é um ecossistema totalmente interligado. De fato, eu sempre falo para o time de vendas, vendas é o coração de uma empresa, é a locomotiva de um trem. Tudo parte de vendas, senão você não instala, senão você não atende o SLA de um contrato, senão você não compra bem com eficiência, porque se não teve a venda, mas você vai comprar bem para quê? Você vai instalar o quê? Isso não significa que nós de vendas vivamos sozinhos. Nós precisamos das nossas áreas parceiras. Então, é tratar como um time. Depois, volta e meia, sempre que necessário, nas reuniões de pipeline, convidar um gestor de uma outra área para que ele participe também e para que ele tenha um momento de levar alguma dificuldade e entender como é a dinâmica de uma reunião de pipeline, os negócios, a preocupação com meta, com os objetivos. Terceiro, uma reunião semanal entre os coordenadores das áreas com objetivo comum. Por exemplo, se a tua empresa tem algum programa de distribuição de lucro com indicadores claros para cada uma das áreas, você tem uma reunião semanal entre esses coordenadores, discute-se sucesso e problemas. Sucesso legal porque motiva todo mundo e mostra que o caminho está sendo bem construído, e os problemas para que sejam tratados entre as áreas e que todos cheguem no mesmo objetivo, que é essa distribuição. E por fim, processos claros e bem definidos. Isso é fundamental. Eu vejo que muita empresa peca nisso.
não ter processos claros. Então ficam muitos pontos cinzentos, muitas zonas cinzentas, muitas bolas divididas. Entrou um pedido e aí não se tem um processo claro, então, não, mas eu mandei e-mail, não, eu te mandei o WhatsApp no dia tal, na hora tal, e a coisa não é bem definida, não existe procedimentos, processos claros. Com procedimentos claros, com processos claros, não vai zerar o problema, não zera, mas diminui muito, diminui sensivelmente, diminui consideravelmente. Então esse conjunto de fatores, eu acho que eles bem executados e bem geridos, porque tem alguém criando e desenhando este modelo bacana, e a missão dos gestores, cada um na sua área, aí o gestor de vendas muito com o time de vendas, é no dia a dia trabalhar para que isso funcione bem, para que isso fique bem azeitado. Lembrando uma fala do Ada, que processo, ele é importante e não é diferente de burocratizar, né? Eu acho que pelo menos essa é a visão que eu tenho, e é sempre um desafio você vender isso para o time, porque as pessoas entendem processos como burocracia. Mas não é, porque para mim burocracia é aquilo que você faz repetidamente, você adiciona uma etapa a mais só para passar por uma pessoa mais, sabe aquele carimbo adicional? Beleza, isso é burocracia. Processos é tudo que automatize. Porque as pessoas às vezes não percebem que, se eu tenho que fazer uma atividade, se eu precisar falar com 3, 4, 5 pessoas fazer uma atividade, isso é burocracia. Não burocracia, otimização é se você não tiver que falar com ninguém. Ok, se você tiver que ler de repente um documento que diz o que você tem que fazer. Isso é automatização. Imagina, quando você fala com 5 pessoas, você no mínimo perdeu 1, 2 minutos para cada conversa, então deu 10 minutos de conversa, e você interrompeu o trabalho de outras pessoas por 1, 2 minutos. Isso custa muito dinheiro para as empresas. E quando você tem processo, você é uma ferramenta de autonomia. Porque você concorda que se eu posso fazer qualquer coisa na empresa sem perguntar nada para ninguém, eu tenho toda a autonomia possível. Agora, se eu preciso perguntar alguma coisa para alguém, isso é burocracia. Então, só que às vezes as pessoas entendem, não, eu fui lá, perguntei, é automático. Não, não é. Isso é burocrático. Pra caramba, você tem que perguntar alguma coisa para alguém para fazer. Aí, quando você tem processo, você não precisa perguntar nada para ninguém. Você tem lá documentado qual é o caminho, qualquer um, independente do cargo, fez o que está escrito, tá tudo certo. Mas é sempre um desafio mostrar isso para as pessoas, né? E ele foi construído e sendo evoluído com a somatória de outras experiências, de acertos e erros, né? Isso também tem que ser levado em consideração, né? Por isso que é um desafio você vender os processos para o time e fazer o time participar nas melhorias do processo. Porque realmente, para o processo causar esse efeito de automatização, as pessoas precisam contribuir com ele para fazer sentido para todos, né? Como o Daniel falou, para não ser diversas empresas dentro de uma, e sim uma com diversas pessoas. Né? É isso aí. E Daniel, estamos chegando no finalzinho já do nosso CTcast. Eu queria puxar 2 assuntos aqui. Primeiro, como está sendo a participação no B2B 4.0 dentro do canal do CT Segurança lá no YouTube? Uma delícia. Uma delícia. Uma experiência fantástica. Me sinto lisonjeado aí pela confiança do Zé, pela confiança de vocês, do CT, na minha participação também. Proporciona aquilo que eu defendo muito no dia a dia de todo profissional, estudar sempre, porque cada convidado passa a ser um desafio para a gente também. Então, qual vai ser o tema? Quais serão as perguntas? Então, a gente estuda aquela empresa, estuda as perguntas que serão feitas. Então, está me proporcionando relacionamento, está me proporcionando estudar, está me proporcionando aprender, está me proporcionando democratizar conhecimento e experiência. Essa foi a primeira. E a segunda, já fechando, é pegar a última parte do nosso tema, o seja diferente. Então você falou, vire a chave, diga assim, e seja diferente. Quando a gente fala ser diferente, é ser diferente com relação a algo. Qual é a tua mensagem para a nossa audiência para que eles sejam diferentes? O que é ser diferente? Não é olhar aquilo que está sendo feito e simplesmente fazer o contrário. Ser diferente não é ser teimoso, não é ser crítico. Ser diferente é pegar todas as melhores práticas, trabalhar em cima delas e pegar todas as oportunidades de sair, de pensar fora da caixa
como o exemplo que eu dei na pergunta do Ada com relação ao nosso segmento. Esse é um exemplo claro do ser diferente. Procurando, entrevistando, puxa, tá, estamos com dificuldade, o que a gente faz? Não tenho o que fazer? Não, tenho o que fazer. Então vamos buscar bons profissionais de outras áreas, a gente revê a estrutura em volta para que eles tenham um aprendizado no dia a dia e nós trazemos bons profissionais, bom mindset, boa atitude, bom repertório e com o tempo eles vão adquirir o conhecimento técnico do nosso segmento e vão andar sozinhos. Isso é ser diferente, é encarar os problemas como uma oportunidade de transformar o tempo todo. Problema serve para transformar, dificuldade serve para transformar. Ninguém vai inventar a roda, mas transformar dificuldades, obstáculos em oportunidades, em conhecimento, é ser diferente. Daniel, quem quiser entrar em contato com você, faz como? Daniel Antico, meu LinkedIn, pelo celular, o WhatsApp, pela ActaVox, o site da ActaVox, fale conosco na ActaVox. Eu estou sempre aí acessível, sempre respondendo, principalmente o LinkedIn funciona bastante. Então, qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer troca de ideias, estou sempre às ordens. Ô Cris, e o pessoal, a audiência tem perguntado, e quem quiser entrar em contato contigo, te encontrar nas redes sociais, faz como? @Christian Visval. Adalberto Benhaja! Corre lá no Instagram, @Adalberto Benhaja, ou no LinkedIn também, Adalberto Benhaja. Acha a gente lá. E o meu, @EngeKleberReis, esses são os nossos perfis nas redes sociais aí, fica a dica para nossa audiência. Daniel, super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação e contribuição aqui no nosso podcast, no CTcast. E obrigado para você que está na audiência. Semanalmente geramos conteúdos inéditos aqui desde janeiro de 2020, gerando semanalmente conteúdos para o Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e lá no site do CT Segurança. Qual que é o site do CT, Cris? ctsegurança.com.br, e aproveitando a deixa, também convido a vocês seguirem o Instagram do CT Segurança, ct.segurança. É isso aí, galera. Super obrigado. Valeu! Abraço!